Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Bom, essa passagem, a gente conhece a primeira parte dela, né, que é quando os fariseus chegaram para Jesus perguntando por que ele, se ele achava, né, lícito, se ele achava correto o pessoal se separar por qualquer motivo. Aí Jesus vai dar aquela resposta, mas é disso que nós vamos falar hoje. Ele vai responder para aquela sociedade, ele não está colocando doutrina para todas as gerações, falando para aquela sociedade. E ele dá uma resposta favorecendo a mulher. E a gente sabe disso porque os apóstolos têm a reação de que ficou indignado, né? Se é essa a condição do homem em relação à sua mulher, então nem convém casar. Os discípulos ficaram indignados de ver Jesus falando favoravelmente à mulher, e aí eles já assumem o machismo deles, né? Então já que essa é a condição do homem em relação à sua mulher, já mostra outra questão, né? Mulher é um mero produto que pertencia a um homem. Então eles estavam preocupados com o seguinte: o que o homem faz com a mulher que é dele? E assim, pedir para eles pensarem diferente naquela época é pedir demais, porque era assim que as próprias mulheres se viam. A mulher pertencia ao homem. Tem um livro na Bíblia que a noiva se orgulha do eu sou do meu amado é meu, mas a ênfase é o eu sou do meu amado. E até hoje as mulheres ficam procurando um homem, né? A mulher acha que ser feliz é ter um homem. Então, se ainda hoje, com todas as ideias libertárias que a gente tem, as mulheres se sentem como alguém que vai ter que pertencer a um homem, nessa época aí, né? A gente não vai esperar uma coisa diferente. Então, aí o que Jesus faz? Ele não vai discutir com os apóstolos sobre os conceitos morais deles, nem os conceitos éticos, nem as tradições culturais. Ele só chega e fala: olha, nem todo mundo é apto para admitir esse conceito, só aqueles a quem é dado. E aí ele aparentemente muda de assunto e fala: olha, porque existem três tipos de eunuco. Há aqueles que nasceram eunucos, há outros que foram feitos eunucos por outras pessoas, e há homens que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Então ele chega e fala: olha, essa questão aí do casamento, por isso que eu estou dizendo que ele está falando aquilo ali para todas as gerações, porque o que ele está falando para todas as gerações é isso aí. Olha, essas questões de casamento, de sexualidade, se fica, se continua, se para, se vai ser solteiro, se vai ser casado, e outras coisas mais que a gente vai ver daqui a pouco, isso é uma questão para quem recebeu a capacidade de entender essas coisas. Ou seja, o próprio Jesus está admitindo: olha, a sociedade é um rio cultural onde as pessoas vão sendo conduzidas, as pessoas têm suas tradições, as pessoas querem se agarrar a elas, mas alguns recebem a capacidade de discernir isso. E aí quem é apto para admitir, admita. E aí ele usa essa palavra aí, eunuco, né? Que acho que não é novidade para ninguém aqui. Eunuco, ele tem um sentido, digamos assim, biológico, um outro sentido psicológico, cultural, e o outro sentido espiritual, que é o que Jesus inova aí, né? Então, no sentido biológico, a prática do eunuquismo, o eunucoitismo, era aquela prática tradicional de muitas nações antigas de tirar os testículos dos meninos, por várias razões, né? Então começou assim, de maneira bem
cruenta por vários motivos, onde alguns meninos, por algumas características que eles herdavam, por exemplo, se eles tinham características hermafroditas. Isso começou por causa da Igreja Católica. O primeiro filho da família era levado para a Igreja Católica para ser cantor. Aí eles cortavam para a voz dele continuar sendo filho. Por exemplo, quem já leu a vida inteira e leu o livro de Esther, ou pelo menos viu alguma série da Record, tem muitos eunucos nos dias de Esther, quer dizer, uma coisa bem anterior à Igreja Católica, né? Porque o que acontecia? Você vai ver, por exemplo, no livro de Êxodo, Levítico, Números, mais em Êxodo e Levítico, que os eunucos eles não eram admitidos, por exemplo, no sacerdócio. Porque a prática de tirar os testículos dos meninos envolvia rituais macabros, né? Mesmo com essas leis aí, Israel acabou adotando os eunucos nos reinos deles, né? Porque, não sei se vocês sabem, se os meninos perderam os testículos antes dos 12 anos de idade, ou antes da puberdade, eles não vão desenvolver traços masculinos, como barba, eles continuam com o corpo musculoso, continuam tendo características masculinas, caso eles queiram, mas eles ficam bem próximos às travestis que a gente conhece. Ficam bem efeminados, porque eles, com a falta do testículo, né, eles não têm os esteroides que fazem os pelos da barba crescerem, principalmente a voz engrossar, aí que entra a questão da Igreja Católica, né, na Idade Média lá, com o pessoal lá bizantino, eles começaram a precisar de vozes finas no coral. E como a Igreja Católica é bem patrimonialista, machista, então não podia ser, em vez de colocar mulheres no coral, eles pegavam os meninos com a voz fina, que vinham castrados na infância, né? Mas na antiguidade tinha essa coisa mais cruenta, né? Que às vezes tiravam os testículos dos meninos antes de eles completarem 12 anos, ou às vezes tiravam o pênis, né? Porque a ideia era fazer esses meninos servirem nos palácios reais. Então, como os reis tinham muitas mulheres, então para garantir que não tinha envolvimento dos funcionários dos reis com as mulheres, ele virava um guardas reais, né, da casa das mulheres, como aconteceu, por exemplo, na rainha Esther, o Memucã lá, o eunuco de confiança dela. Então eram homens que às vezes eram castrados, às vezes eram emasculados, né, que cortavam a palavra que a Sônia gosta de usar, o Miocosu, né? E aí o pessoal tinha garantia de que não ia ter relacionamento. Isso eles pensavam só de maneira física, né? Agora, uma coisa inevitável que acontecia com os eunucos é que, como eles não tinham os esteroides, não tinham o hormônio masculino, eles acabavam produzindo maior hormônio feminino, então eles, inevitavelmente, além da voz fina, eles ficavam efeminados. Aí, eles acabavam servindo de garoto de programa, de prostituto cultural, de travesti. A diferença é que isso era uma coisa culturalmente forçada, né? Por exemplo, na Idade Média, junto com essa questão dos eunucos terem que cantar nos corais, você tinha, por exemplo, se alguém nascesse canhoto, era um forte candidato a ter os testículos castrados. Porque nasceu canhoto, já nasceu com algum problema espiritual, né? Aí uns iam para a fogueira, outros iam ser torturados até se tornarem destros, e outros iam servir aos padres, né? Aí você passa da questão dos eunucos literais para uma questão psicológica, que aí você já produz uma realidade toda afeminada, digamos assim, pela ausência dos hormônios masculinos. E que se não é afeminado no sentido dos meninos ficarem viadinhos, travestis, era afeminado no sentido de eles serem passivos, né? Aí eu acho interessante Jesus usar a palavra eunuco, porque com o tempo, como os afeminados, os passivos, acabaram virando pessoas de confiança dos palácios, a expressão eunuco nem sempre significou alguém efeminado ou alguém castrado, mas significou pessoas de confiança. Então você tinha, por exemplo, alguém que trabalhava nos palácios reais, que era de confiança, como o profeta Daniel.
Daniel possivelmente era eunuco nos dois sentidos, porque ele era castrado e porque ele era um homem de muita confiança. E o eunuco acabou tendo uma aparência que a gente veria aqui no Brasil semelhante ao Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol parece um anjinho e tal, embora ele seja burguesinho, fresquinho, chatinho, mas o eunuco seria aquela aparência do Deltan, lá da Lava Jato. Aquele menino todo certinho, engomadinho, né? Por isso que Jesus, por exemplo, quando vai falar de João Batista, o que vocês viram? Vocês viram alguém usando os vestes finas nos palácios reais? Uma referência, uma alusão aos eunucos. Homens todos cheios de frescurinha, todos cheios de delicadezas, de vestes finas, ocupando os palácios reais. Não, João era um drucutu do Evangelho. Ele não era um Deltan Dallagnol, com aquele zelo todo limpinho pela Lava Jato. Você viu, parece que ele nem tem barba, né? Todo lisinho. Então, o eunuco passou a ser essas pessoas que tinham a cara da confiança. Em alguns momentos passou a significar pessoas lerdas. O puxa-saco do rei. Tem uma expressão meio literal assim, puxa-saco do rei. Ele está aí para guardar tudo para o rei, fazer tudo que o rei quer, o submisso, de muita confiança. Às vezes essa confiança ficava restrita à questão de bajular o rei, e a confiança para outros virava aquelas pessoas estudiosas, como alguém que entrou para a biologia, mas nem era biólogo, tal do Mendel, lembra lá do Mendel, da genética? O Mendel não era biólogo, ele era só um frade que morava no mosteiro, ficou começando a cuidar de ervilhas, e aí olhando a questão das ervilhas lá, foi fazendo as descobertas dele, que os biólogos pegaram para si. Então os eunucos na Idade Média, por exemplo, eles acabaram virando pesquisadores da Igreja Católica, tal. Claro, sempre com muitas histórias de homoerotismo, né? Mas é interessante Jesus usar essa palavra eunuco, porque nos dias que Jesus esteve aqui na Terra, eunuco em Israel, ele tinha uma outra questão, né? Falava de muitas questões da sexualidade. Por exemplo, quando um homem decidia ficar solteiro para um judeu, um homem que decidisse ficar solteiro, ele era visto como menos homem. Ele era visto como alguém que não exercia sua sexualidade. Né? Por isso Jesus falou com os discípulos, olha, vocês para não terem que contemplar a mulher de vocês preferem não casar, né? Só que isso é um conceito que vocês vão ter que enfrentar toda uma tradição cultural, porque não casar significa ser menos homem, e ser menos homem é ser exposto a um tanto de situações. Para o judeu, por exemplo, a mulher então não era vista como a companheira do homem, a mulher era vista como um ser que fazia o homem se sentir mais homem, se tornar mais homem. Então não tinha nenhuma preocupação com questões femininas aí, tinha uma preocupação com questões masculinas. Então você tinha uma mulher para poder provar para a sociedade que você era homem, que você, como diria nos lugares mais baixos do Brasil, que você dá no couro, né? Tem que provar alguma coisa. Então a mulher era um mero objeto para essas situações nos dias de Jesus. Por isso que ele ali não estava preocupado em discutir questões culturais. Mas quando ele fala dessa questão dos 3 tipos de eunuco, ele está falando desse todo aí, do homem que é solteiro, que é visto como menos homem, que é visto como gay, que é visto de confiança, porque uma pessoa de confiança é uma pessoa trouxa, nunca vai me trair, coitado, porque isso aí não mata nenhuma formiga. Então é essa confiança pejorativa. Não, pode contratar fulano que aquele ali não mata nenhuma formiga, vai ser fiel a tudo que você quer. Então vai desde uma personalidade muito passiva a uma personalidade bem travestida. As variações que envolveu a palavra eunuco é isso. Por que Jesus escolheu o termo eunuco aí nesse contexto? Porque a palavra eunuco era carregada desse significado, né? Olha, quem era solteiro era visto como menos homem, era visto como idiotão, como lerdão, como queijudo lá do Nordeste. E quem era eunuco também, ele era visto como alguém exposto à sociedade. Por isso que Jesus fala, olha, nem todo mundo está apto para entender esse conceito, só aqueles a quem é dado, porque compreender esse conceito é enfrentar um tanto de coisa que Jesus já enfrentava nos dias dele. A própria palavra eunuco, né, que vem do grego lá da época, que significa
eunis, que é cama, e ukos, que seria ter. O camareiro é aquele cara que garantia a cama para o pessoal dos palácios reais. Aí de um lado significava garantir cama para a realeza, e de outro lado significava também ser parte da cama, né? Porque o mesmo cara que pedia para você vigiar as mulheres dele era o mesmo cara que ia te pegar na hora de folga. Então os eunucos acabavam sendo companheiros fiéis de homens poderosos. Você imagina o que é isso no Império Romano. Mas o que eu queria que a gente refletisse rapidamente nessa noite é que esse termo eunuco aí na boca de Jesus, ele está falando de 3 realidades que todos nós enfrentamos na vida, né? A primeira realidade é que todos nós nascemos de alguma maneira eunucos, porque todos nós, basta a gente ser humano, que nós já nascemos com a nossa sexualidade toda mal resolvida. Um homem, ele nasce, e aí olha para você ver como que a igreja está lutando para que essas coisas não sejam faladas na sociedade. Mas Jesus chega e coloca essa questão porque um homem já nasce condicionado a ser treinado a não ser humano. O que é ser homem na sociedade cristã conservadora? É ser o cara que explora, é ser o cara que vai ditar as regras, é ser o cara que tem que provar para os outros que ele pode. Então, não é nem a questão da reprodução, de reproduzir a espécie, é a questão de provar que ele pode, que ele tem poder. Então, nesse sentido, é verdade, ninguém nasce nem homem nem mulher. O homem e a mulher que você conhece, que você vai vindo sendo formado, eles são de fato formados. Mais do que formados, eles são forjados por uma série de filosofias, achismos, né? De gente que vai te forçar a ser um homem que ele pensa que seja homem, que varia desde aquele cara que mata todo mundo, ou até aquele que só mata os fracos, ou aquele que mata os fracos, mas dá para os mais fortes do que ele. Isso é ser homem na nossa sociedade. Aí Jesus vai dizer, existem os eunucos de nascença, que são aqueles que são marcados biologicamente, como os hermafroditas, como aqueles que por algum motivo lá na sua formação psicossexual, eles acabaram se descobrindo de uma outra maneira que eles não sabem explicar. E Jesus está dizendo, não vou discutir isso com vocês, mas tem gente que já é assim de nascença, tanto no sentido de ser solteiro, e os motivos que levam muita gente a ser solteiro, né? Na Idade Média, você descobre que muita gente se tornava solteiro para não admitir que eles não gostavam do sexo oposto. Então, eles viravam padre. Né? Como muita gente entra para o ministério de louvor, porque o ministério de louvor ele vai poder cantar e expressar toda a sua feminilidade, Deus até recebe os louvores, mas ele está ali porque ele precisa se esconder naquele ministério. E Jesus está dizendo, não vou discutir isso, há eunucos de nascença. Aquele John Stott, tão idolatrado por muitos evangélicos, ele fala que ele tentou casar 3 vezes, depois ele desistiu. Aí há pessoas que eram pessoas íntimas, ele fala, na verdade, ele descobriu que ele não gostava de mulher. Então ele ficou solteiro. E aí ele ficou eunuco só naquele sentido, não vou realizar a minha sexualidade. Mas há outros que são eunucos no sentido não de realizar a sua heterossexualidade, porque ele nem se sente hétero, mas ele vai sendo um gay, escritor, ou um frade que vai brincar com as ervilhas, né? E etc. E aí Jesus chega e fala assim, mas há outros que os homens fizeram tais. Porque as pessoas acabam sendo forçadas, como eu acabei de descrever aqui, no Império Medo-Persa, as pessoas eram forçadas, é estrangeiro, vai ser emasculado, vai ser castrado, para virar homem de confiança nos nossos palácios. Uns viravam cientistas, outros viravam camareiros. E Jesus chega com essa última coisa e fala, olha, e há eunucos que se fizeram tais por causa do reino de Deus. E aí Jesus está dizendo para os apóstolos e para a gente, que dessa passagem toda sobre o divórcio, a única coisa que é ampla e eterna é essa parte do eunuco, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, na verdade, você abraçar o reino de Deus, você aceitar Jesus, digamos assim, você andar conforme o Evangelho,
é você se expor por causa do reino. Como assim se expor por causa do reino? Porque seria demais a gente achar que Jesus estava dizendo que não compensa casar. Jesus não concordou com isso. Ele diz o seguinte, olha, cada um vai ter que descobrir o que é. E mais, cada um vai ter que se tornar apto para admitir. Porque não é só questão de admitir, é você se tornar apto. Mas o que a gente faz? As pessoas não querem se tornar aptas para admitir a própria existência, se é para casar, se é para permanecer solteiro, se é para assumir uma sexualidade dita alternativa. Elas não querem ser aptas para isso. Elas só querem casar, ou só querem entrar para a promiscuidade, ou só querem fazer o que dá na cabeça, mas se tornarem aptos, elas não querem se tornar, não. Aí Jesus chega e fala assim, olha, nem todo mundo recebeu essa aptidão. Mas, quem é apto para admitir, admita. Só que eu estava dizendo, ao invés de se tornar apto, a gente começa a fiscalizar a vida dos outros. Quem é quem fez o quê, e por que fez, por que foi, deixou de ser. Jesus está dizendo, até porque essas questões não se resumem só a sexo, essas questões se resumem a tantas questões psicológicas, que aí eu não estava dando aula de cultura, nem de filosofia, nem de ciência, nem de biologia. Ele só estava dizendo para os apóstolos, não sejam simplistas. Até porque ele entendeu a deles, vocês preferem ficar solteiros do que deixar a mulher se conhecer, né? Mas eu nem tenho tempo de discutir isso com vocês. Cada um vai descobrir para que foi chamado. E quem é apto para admitir, admita. Admitir o quê? Falando dessa terceira categoria de eunucos. Admitir que no reino de Deus, primeiro, não é pecado casar. Pecado é casar do jeito que Jesus falou aí. Jesus apontou para os fariseus, vocês se casam, e aí depois vocês mandam a mulher de vocês embora para poder casar com a repudiada, para poder realizar todas as fantasias macabras que vocês têm. Está vendo um tipo diferente de eunuquismo? Vocês se sentem homens, mas na verdade vocês foram formados por uma cultura que só quer pegar uma mulher para abusar dela. Por isso que ele chega nos versículos e fala, olha, quem repudiar a sua mulher comete adultério, e quem casar com a repudiada também está adulterando. Por quê? Só vai casar com a repudiada para se aproveitar dela. Você vê que Jesus não estava falando para todo mundo de todas as gerações, ele estava dizendo o seguinte, vocês, eu não estou entendendo qual é a de vocês. Mas há outras maneiras. Então já que a gente não vai poder se aproveitar dela, é melhor não se casar. Aí Jesus chega e fala, não é por aí não. Melhor seria vocês se enxergarem, melhor seria vocês não abusarem da sexualidade alheia, não sacanearem com a mulher com quem você casou. Isso é que seria melhor. Agora, se a questão de vocês é não se casarem, aí cada um vai ter que descobrir o que é, cada um vai ter que admitir o que é para si. É quando ele chega nessa terceira categoria de eunuco e diz, olha, há eunucos que se tornam tais por causa do reino de Deus. E para você ver que Jesus não estava preocupado em deixar a sua mensagem ali, há várias maneiras de você se tornar eunuco pelo reino de Deus. Por isso que ele falou, quem é apto para admitir, admita. Porque algumas pessoas nasceram para serem casadas. Casamento não é uma regra universal. Embora pareça pela passagem que seja uma regra universal, é só você olhar quem estava falando. Olha, Jesus que estava falando ali naquele contexto não era casado. Então, ele mostra para você que o casamento não é uma regra universal. O casamento é algo criado pela cultura humana de acordo com o momento histórico, de acordo com o momento até político e de acordo com o momento até geológico, digamos assim. Por exemplo, numa situação do planeta atual, onde nós estamos com superlotação de habitantes, você pode encontrar muitos matagais no planeta, mas o planeta está abarrotado. É normal que num contexto desse, as pessoas até se casem e nem queiram ter filhos. Porque a bem da verdade, a natureza carece de mais seres humanos ocupando ela. Né? Descobri outro dia
que o lixão de Belo Horizonte, todo o esgoto de Belo Horizonte está sendo despejado lá num dos afluentes do Rio São Francisco. Eu esqueci o nome da cidade. Olha só, com uma capital mineira despejando todo o esgoto no afluente do Rio São Francisco, que foi feito para poder dar água para o Nordeste, você precisa de mais pessoas em BH? Falando de maneira crua, pensando apenas nos aspectos geológicos, geográficos e até econômicos. Não carece. Então, numa sociedade dessa, as pessoas tendem a se casar e a não querer ter filhos, e elas não têm que ser cobradas em cima disso. Hoje, Jesus falaria, ó, isso é ser eunuco. É mais do que casar. É casar e assobiar. Não estou a fim de ter filhos, não quer dizer que você detesta criança, não. Quer dizer que no mundo superlotado onde você vive, não carece. Por outro lado, outras pessoas vão chegar para elas e vai dizer, olha, o mundo está lotado. A terra está abarrotada, virou um aquário maldito, cheio de cocô de ser humano. Mas eu tenho uma promessa para vou te dar um filho. Né? E aí, é claro, envolve uma série de mistérios de Deus, mas para algumas pessoas ele diz que essas pessoas terão filhos. Para outras ele deixa a dica para a gente, olha, tem filhos que nem precisavam ouvir. Tem que admitir as próprias limitações, que a gente vai chamar aqui de eunuco. É você admitir, por exemplo, você está numa sociedade tecnocrata. Tecnologia resolve tudo, inclusive tecnologia faz filhos. Você tem um tanto de clínicas aguardando bilhões e bilhões de espermatozoides. Que os seres humanos aprenderam a brincar com a vida. A gente não pode cobrar isso de quem não teve a iluminação do Evangelho que você teve. Mas de você tem que perguntar, meu Deus, se eu descubro que eu não tenho filho, eu tenho mesmo que pagar esse mico científico, tecnológico, cultural, de arranjar filho a qualquer custo? Não é a qualquer custo, porque a ciência me dá essa possibilidade. Mas quando a ciência está mexendo numa coisa tão misteriosa como a fecundação de uma vida, e eu confio naquele que eu entendo que ele é o autor da vida, eu tenho mesmo que pagar esse mico de pagar milhões de reais por uma fertilização? Você precisa admitir as suas limitações. Se você não pode ter filhos, e o mundo está superlotado, por que recorrer ao mico científico com 40 mil crianças no Brasil esperando ser adotadas? Já começa aí. Ah, mas é porque eu quero um filho que saiba de mim. Que nazismo é esse? Quem falou que filhos que valem o que sai de você? Que esse é um outro conceito novo nas famílias, né? O novo hipócrita, porque se você for olhar as famílias hoje, todo mundo quer ter um filho que saia de si, mas em seguida já precisam até colocá-lo na creche, na UMEI, um monte de coisa, né? Eu falo isso com maior tranquilidade, por exemplo, eu sou estranho em minha casa em vários sentidos. Porque eu tenho 3 filhos que Deus me deu, e aí eu tive por questões econômicas, sociais, etc., não tendo um tempo romântico para dedicar a eles. Ao mesmo tempo também eu fico pensando que se eu tivesse esse tempo romântico, eles teriam uma outra leitura acerca de mim, desde aquela leitura assim, ai, papai é tão legal, né, mas não ganha dinheiro. Acho que isso eles ainda pensam de mim, né? Ele sendo legal ou não ganha dinheiro. Estou falando aqui de maneira fria, né? Outra possibilidade. Às vezes o pai, por ser zeloso, vai trabalhar muito fora e vai colocar dinheiro dedicado, os meninos vão ser gratos, vão ter tudo o que querem, e vai pensar, meu pai é sempre gelado, trabalha demais, vai morrer cedo por causa disso. Outra possibilidade. Eu sou pobre num país pobre como o Brasil. E aí o que você faz? Você cuida da vida de outros e ganha dinheiro cuidando da vida de outros. Mas esse dinheiro que você ganha cuidando da vida de outros, no meu caso, sejam alunos, sejam pacientes, é o dinheiro que eu tenho para sustentar a minha casa e os meus filhos serem cuidados por outros. Né? Estou falando aqui de versões diferentes de sermos castrados. Qual que é a minha castração no caso? Eu cuido da vida de muita gente, mas pode ser, e possivelmente acontece, os meus filhos acharem que eu não cuido tão assim deles. Né? Como aquela empregada, por exemplo, que ela, pobre, aí ela passa o dia inteiro trabalhando de babá na casa dos outros,
mas ela cuida dos filhos dos outros para ter dinheiro para ela poder pagar uma outra pessoa para cuidar dos filhos dela. Agora, isso significa que ela ame menos os filhos dela porque ela está ganhando dinheiro para cuidar dos filhos dos outros? Não. Mas possivelmente o menino pode pensar assim: ah, minha mãe ficava fora de casa, nem me dava atenção. Aí Jesus está dizendo: olha só como é que a gente está sequestrado por um monte de percepção. Desde a sua necessidade real de se sustentar, até as percepções daqueles que são sustentados por você e que podem entender isso como uma coisa boa ou uma coisa má. Jesus está dizendo: mas ninguém está preocupado com isso, não. Quem é apto para admitir, admita. Mas para admitir tem de ser apto. Tem de refletir, tem que compreender. Então o eunuco, segundo o reino de Deus, é aquela pessoa que reflete sobre a própria realidade, chora as dores e as próprias limitações, como Jesus chorou, mas também sabe se confortar no Pai e dizer: olha, no final das contas, o mesmo que me fez apto para admitir é o mesmo que cuida de todas as coisas. Porque eu estava dizendo, uma mãe pobre que precisa trabalhar fora para sustentar os filhos, para fazer isso ela tem que se ausentar dos filhos, não quer dizer que ela ame menos esses filhos. Eu atender pessoas e ao mesmo tempo não conseguir lidar com as questões psicológicas dos meus filhos, não significa que eu ame menos esses filhos. Porque Jesus vai dizer: a vida é assim, a gente é castrado o tempo todo. Você ganha no lugar, mas o ganhar aqui já é perder aqui. Mas se você optasse por o ganhar aqui também, você ia perder em outro lugar. Por exemplo, eu conheço outras situações onde os pais e mães são muito perfeitos com os filhos, extremamente perfeitos, e os filhos extremamente limitados por causa dessa perfeição deles. Aí Jesus está dizendo: ó, cada um tem a sua limitação. Quem é apto para admitir, admita. O importante é você compreender se a limitação que você admite tem a ver com a sua entrega ao reino de Deus, ou seja, a sua comunhão comigo, o você confiar na minha vontade, o você abraçar as coisas que eu te mostrei, o você confiar na vocação que eu te dei. Acusações vocês terão. Ele teve, né? Ele foi acusado de malandro, embusteiro, amigo de publicanos e putinhas, né? Amigo de publicanos e meretrizes, diz o texto clássico, lá era outra coisa. Foi acusado também de eunuco, de não ter realizado a sua sexualidade plenamente. E foi acusado também: eunuco nada, ele pegava Maria Madalena. Tem uns filmes aí sendo produzidos para provar isso, que ele pegava Maria Madalena. Enfim, ele está dizendo que a castração, ou você perder a sua honra, ou às vezes até um elogio que você recebe: ó, o fulano é de confiança. O fulano é de confiança se esconde. Ele é tão babaca, por isso que eu confio nele, ele nunca vai me trair. É um besta, é um idiota. Aquilo não mata nem uma mosca. Que é assim que Jesus é visto, por exemplo, pelos cristãos conservadores. Ah, esse Jesus aí que fica defendendo bandido, não consigo crer nisso não. É o eunuco. Aí Jesus está dizendo: olha, a vida com Cristo é você estar exposto. Naquele momento específico, o assunto era o casamento. Mas na vida com Deus, o assunto o tempo todo é a castração. Ele está dizendo: quem é apto para admitir, admita, porque quem admite já tem um salto na vida eterna. Que é assim: olha, eu admito e agora eu posso confiar em Cristo. Eu não preciso andar ansioso com as ansiedades da vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já estou provado nele, já sei quem eu sou nele. Aí existem percepções com as quais você não pode guerrear. O próprio Deus não guerreia com as percepções que se tem dele, né? Ah, que Deus é esse que faz isso? Ele fica só olhando. Aí fica olhando por quê? Não vai falar nada não? Ele fica só olhando. Porque você tem que ser apto para admitir. Apto é isso, é fazer todas as avaliações, entender todas as correntes, entender toda a tessitura dessa teia complicada e entender que quem é ser humano é castrado. Né? Freud descobriu a castração lá em 1905 para frente.
Mas olha só, Jesus está falando aí de castração. Olha, existem 3 tipos de pessoas castradas na vida. Existem aquelas que já nasceram castradas, existem aquelas que são feitas assim pela sociedade, e existem aquelas que se deixam castrar por causa do reino de Deus. Só que tem uma coisa que ele não disse aí, mas que está implicado no que ele falou. Quem se percebe castrado por causa do reino de Deus, já se percebe assim como alguém que é limitado pela vida. Porque, biologicamente falando, as pessoas têm problemas orgânicos. Mas, psicologicamente falando, todos nós somos castrados. Todos nós. Quem aqui está realizado no amor, não se sente plenamente realizado com a pessoa amada. É o meu sonho, foi a minha luta, mas castrado. Tem gente aqui que acha que nunca vai casar. Castrado. Tem gente aqui que nem queria casar. Castrado. Então, a castração psicológica ela é inerente a todos nós, independente de você ter os seus órgãos biológicos ou não. Por outro lado, você é uma pessoa que sonhou, né? A gente escuta isso muito das mulheres. Eu tinha fantasias, eu esperava que as coisas fossem desse jeito. Eu fico fazendo joguinho com meu marido, percebeu o que eu estou querendo, mas ele nunca vai perceber. Castrada. Aí Jesus está dizendo, pois é, a gente avalia isso tudo. Mas quem confia em mim recebe a aptidão para admitir que todo mundo é castrado no final das contas. E ao mesmo tempo, como nós somos castrados e limitados diante dele, ele também sabe trabalhar com isso. A gente pode ser pessoas da falta, a gente pode ser pessoas que ainda tem muitos desejos por realizar e ao mesmo tempo desejos contaminados por doenças, por limitações, mas ele está aqui, como se ele estivesse dizendo para os apóstolos, quem é apto para o admitir, admita, dizendo assim, vocês estão aptos. Vocês não precisam ficar preocupados com essa discussão de judeu, se a gente deve ou não deve se divorciar por qualquer motivo. Ninguém aqui vai fazer nada por qualquer motivo. Todo mundo aqui vai viver, vai casar, não vai casar, vai encarar a doença ou não, vai passar alguma coisa ou não, mas vai fazer isso tudo em mim. Quem está em mim é limitado como ser humano, mas como ele fala em João repetidas vezes, quem crê em mim já passou da morte para a vida. Então castração nem é mais discussão. Castração é só uma coisa que você vai admitir. Eu sou humano, eu tenho que admitir minhas limitações. Eu sou humano, eu tenho que admitir as minhas incompetências. Ou eu sou humano, eu tenho tanta competência, mas eu vou ter que renunciar um bocado delas aqui por causa do reino de Deus. A gente estava conversando com a Sônia ontem e a gente lembrando de uma pessoa da nossa família que é o empreendedor em pessoa. E ela disse, mas por que ele não conseguiu juntar nada? Ela, porque é um castrado. Só que não admite. Essa é a questão. Castrado em que sentido? Porque é empreendedor, tinha uma vocação para ganhar o mundo inteiro, uma vocação também para viver sem alma, porque realiza, e cada vez mais seco por dentro. Só que foi chamado por Deus. Aí Deus não deixou que o empreendedorismo deixasse a pessoa ter tudo que ela conseguiria como ser humano ter. Aí Jesus está esperando só ele admitir. Que se admitir, olha minha, toda essa energia que eu gastei tentando ser empreendedor, eu já poderia estar investindo para a vida eterna. Investindo em vidas, investindo em percepção, investindo em fazer o bem ao próximo. Mas o castrado que não admite que nem percebe isso. Fica reclamando, mas Deus me atrapalhou, Deus não deixou eu fazer nada. Não é que Deus deixou, Ele só quer que você admita que você está limitado demais. Limitado, inclusive, nesse sentido.
de que você pode se perceber com muito potencial e muitas vocações humanas, porque o ser humano ele é uma possibilidade, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Eu acho legal esses programas igual The Voice, né? Que você vai ver duas coisas o tempo todo no programa desses. Que tem gente que já é, e tem gente que porque seguiu uma técnica, ele vai sendo. Porque o ser humano pode tudo. Pega a Anitta, por exemplo. A Anitta é o exemplo do ser humano que pode tudo. Inteligentíssima. Ela vai chegar onde ela precisar chegar. Mas de repente, se ela percebesse em Cristo quem ela ia castrar-se todinha. Inclusive o sucesso humano dela teria um outro sucesso. Mas é igual Jesus falou. Não é a todos que é dado esse conceito. Então não estou aqui nem criticando a fama dela. Estou aqui dizendo que como que eu, na minha limitação, posso entender o esforço dela. Ela é esforçada, é estrategista, né? Pegou um momento de crise no mercado, um monte de coisa, solta um clipezinho e vai ganhar dinheiro. É um exemplo de esforço humano. Você pega o próprio Michel Temer, um exemplo de esforço humano, que é um ser humanozinho calhorda, pilantra, investigado de novo. O STF liberou mais uma investigação contra ele, mas ele é tão estratégico e ao mesmo tempo ele soube usar as molonas, né, que a vida deu a ele já nasceu no poder judiciário, digamos assim, que um cara desse pode sair candidato, como ele anunciou que vai sair, e ainda pode ganhar. Isso não é glória a Deus, é glória à eficiência de um ser humano. Quando eu falo eficiência, eu não estou elogiando, eu acho ele um ser humano horroroso. Mas é um ser humano que sabe pegar as ferramentas humanas e chegar onde ele quer. Ele pode sair de um investigado que pagou mais de 50 milhões para sair da investigação e virar o presidente do Brasil por mais 4 ou 5 anos. Esses são seres humanos competentes. Aí alguns desses aceitaram Jesus. Como essa pessoa que eu estava mencionando para vocês. Aí Jesus assim, esse aqui vai ter que ser castrado a vida inteira. Só que enquanto ele não admite, ele não se enxerga. E vai saber se vai se enxergar. Então, se você se sente servo de Jesus, você nasceu vocacionado a compreender as suas limitações e a se enxergar. Por isso que ele fala pra gente, quem é apto para admitir, admita. É como se ele estivesse dizendo para os apóstolos, vocês já são aptos. Essa discussãozinha que eu acabei de ter com o fariseu, eles não têm aptidão. Por isso que para eles eu dei a resposta de criança que não cresceu, mas acha que é teólogo. Qual que é a resposta de criança que não cresceu? Quem mandar sua mulher embora comete adultério, e quem casar com a divorciada também comete adultério. E é só isso que vocês conseguem entender. Agora para vocês aqui, quem é apto para admitir, admita. Porque mesmo eles seguindo essas regrinhas, eles não estão admitindo a própria castração. Eunuco é aquele que se apresenta diante de Deus e fala assim, eu sei as minhas limitações, eu sei que eu sou de confiança, mas eu sei que em ti, confiança não é sinal de lerdeza, confiança não é sinal de imbecilidade, confiança não é sinal de passividade, de fraqueza. Em ti, confiança é confiança. Confiança vai potencializar aquilo que eu acho que eu não tenho competência humana, mas a confiança também vai me limitar naquilo que eu queria ser Deus, aquilo em relação ao que eu queria ser Deus. Né? Por isso que Deus, para alguns, ele é um estraga-sonho. Porque de repente você foi aquela pessoa que cresceu achando que ia ser a cantora famosa. Aí Deus fala assim, existem eunucos avessas. O que são os eunucos avessas? Os Kid Bengala espirituais. Só tem aquilo, todo mundo só vai ver aquilo nele. Então eu preciso podar. Então nós estamos cheios de eunucos avessas, né? Que gente que só tem aquilo para mostrar. Não, o meu ministério é lidar com essas pessoas aqui. Não é isso. Ainda mais quando o seu ministério vai sendo confessado assim de maneira tão arrogante, né? Não, eu nasci para falar com rico, quero mexer com pobre não. Ih, já é um sinal de que você é um eunuco às avessas. Só tem aquilo para mostrar.
Porque isso é bem diferente do que Jesus dizia, né? Olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gregos querem te ver. Os gregos me verão, mas aqui como ser humano, eu só nasci para andar no meio dessa ralézinha aqui. Mas aqui você não vai conseguir nada não. Pois é, mas quem falou que eu vim aqui para conseguir alguma coisa? Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. E isso aqui é admitir as próprias limitações. Que você descobre que nem são limitações. São apenas adequações à percepção que você tem que ter em relação a quem é Deus na sua vida. Ser eunuco é isso. Ser eunuco é a gente todo dia se perguntar: quem é o Senhor na minha vida? Porque eu já sei das minhas limitações. Eu não preciso nem discutir sobre elas. Eu já sei quais são as minhas limitações. Agora eu preciso entender quem Ele é em mim. O que Ele quer potencializar e o que Ele quer me guardar para não me tornar um Alexandre o Grande que conquistou o mundo inteiro porque não tinha alma. Ou como muitos que pregaram o Evangelho, aí pegaram todo aquele carisma que Deus deu e não são eunucos, só tem aquilo para mostrar, virou carreira política. Ou aquelas pessoas, né, que estão aí, ó, adquirindo doenças mais cedo, adquirindo úlceras, adquirindo... Como é que é o nome daquele negócio que estoura no cérebro? Aneurismas, adquirindo até doenças de pele, porque estão com raiva, porque não querem admitir que nasceram para serem eunucos em relação ao reino de Deus. Enfim, o que a gente consegue entender nesses 3 ou 4 versículos que lemos é que Jesus está falando de tudo aí. Ele não está se retendo ou se atendo à questão de casamento ou à questão de divórcio. Ele está dizendo assim, existencialmente, quem anda comigo vai se perceber eunuco, vai se perceber limitado, vai se perceber mal julgado. Alguns nasceram assim, limitados. Outros foram feitos assim pelos seres humanos, ou até pela cultura. Né? Tem tanta mulher aí que para não virar sapatão vira cantora pentecostal, porque como ela nasceu numa cultura onde ela tem que ser mulher, então ela vai cantar no culto pentecostal e só fala, vai lá chorando, coleguinha. Né? Mas aí ela não vai admitir quem ela é, mas vira cantora pentecostal para cantar grosso. Aí canta e prega, e não tem nenhum problema ela ser assim não. O problema é que ela é assim por uma via preconceituosa, assim, já que eu nunca vou admitir que eu gosto de outra mulher, eu vou ficar no culto dando espadada em todo mundo. Vai, ovelha! Jesus vai enfiar o cagado em você! Glória! É um homem, né? Mas Jesus assim, eu entendi tudo, só falta você admitir. Aí nesse caso, eu bato todos os parabéns e aplausos a Alana Roder, que no ano de 2000, 2001, esteve pregando os Gideões como um macho de saias, e hoje ela só é uma mulher que admite a própria sexualidade. Jesus falando com quem está criticando ela. Ela entendeu. Está vivendo a vida que ela pôde viver, aguentando a sua crítica, mas quem é apto para admitir, admita, para pegar um exemplo da sexualidade. Mas como a gente viu, Jesus não está falando aí só sobre a sexualidade. Por isso que ele pegou um conceito que começa com uma questão tópica, que é a retirada de testículo, passa por uma questão cultural de confiança baseada na lerdeza, ou uma sexualidade que foi para o cérebro, já que não se expressava lá embaixo, não podia se expressar, até virar o seguinte, olha, todo mundo é limitado, todo mundo é mal resolvido, todo mundo nem se enxerga, mas quem é apto para admitir, admita. E o convite para vocês hoje é, qual é a dimensão da minha vida que Deus quer me fazer apto para eu admitir? Será que eu não estou sonhando alto demais em determinadas coisas? E esse sonho alto demais em determinadas coisas é para abafar outros sonhos que Deus me deu?
Imagina José interpretando os sonhos dele de acordo com as nossas castrações, né? Sonhou um dia, nem pediu. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram sobre ele. Aí, se ele pega as estratégias modernas, né? O dia que ele fosse vendido como escravo para o Egito, ele ia estar praguejando contra Deus. Mas o sonho veio de Deus. E ele era um ser humano limitado. De repente ele era aquele menino aparecido que gostava de contar sonhos para os irmãos. E ao mesmo tempo ele tinha um coração maravilhoso. E Deus soube o que fazer com ele. Virou aí, né, um modelo de fé para nós. Mas é isso que a gente precisa entender, que às vezes a nossa dedicação a determinadas coisas só está servindo para a gente não assumir que nós somos chamados para ser eunucos pelo reino de Deus. E ser eunuco pelo reino de Deus é isso, é se expor ao ridículo. É você ser confundido, né, com um frade de igreja católica medieval. É você ser confundido com alguém que está tentando justificar as próprias incompetências. É você ser confundido com alguém que não cuida da própria casa. É você ser confundido com alguém que não quer trabalhar e fica se escondendo no Evangelho. E você ser confundido com alguém que não vai dar para nada. E às vezes até carregar essa cara. Seu nunca é isso. Ah, isso aí não vai dar para nada não. Nem casou. Traduzindo para a nossa situação hoje. Isso aí não vai dar para nada não. Olha quantos anos ele é assim. Isso aí não sai do lugar. E alguns às vezes não têm saído do lugar mesmo, porque precisam admitir. Porque na hora que você admite, como Jesus está dizendo aí, você cria consciência. Eu duvido que alguém que vai permanecer no mesmo lugar quando cria consciência de quem se é diante de Deus. Então que o Senhor nos abençoe. Que a gente não fique preocupado em departamentalizar, né? Quem nasceu assim, quem foi feito assim, quem é assim. Na verdade, a verdade é outra. Todo mundo é limitado. Seja porque nasceu assim, seja porque foi feito assim, seja porque teve que descobrir que teve que cortar um órgão desnecessário. Né? Porque tornar-se eunuco pelo reino de Deus não é ter preconceito contra o casamento, como parece dar a entender o texto original. Tornar-se eunuco pelo reino de Deus é compreender o seguinte, que quando você entrega a sua vida a Deus, o casamento te é um tropeço, ser solteiro te é um tropeço, ser empresário te é um tropeço, mas também ser engraxate te é um tropeço. Porque o que a gente precisa admitir é, eu não tenho que preocupar com as minhas duas bolinhas espirituais. Eu tenho que preocupar que eu saí do patamar biológico, da ciência natural, do homem carnal, e estou agora sendo conduzido à imagem daquele que me aperfeiçoa. A minha mente é a mente de Cristo. Ele já nasceu para além do natural. Então eu tenho que ser para além disso. Não é estrelismo. Eu vivo no sobrenatural. Não. É tão sobrenatural que parece que nem é natural. No sentido assim, coitado, isso aí vai para onde? Agora, quando a gente entende isso, muita crise que a gente está passando vai acabar. E quando eu falo isso, eu falo de cada um perceber a si mesmo, não é se comparar com os de fora, porque a gente tem esse problema, né? Os eunucos têm esse problema. Eu tenho que esconder, né? Eu não tenho minhas bolinhas. Não, é você reconhecer a sua limitação para você, não é para se comparar com os outros. Eu lembro, por exemplo, quando eu era estudante, lá no FMG, eu olhava aquele matagal lá da minha sala, eu olhava assim, gente do céu, que lugar privilegiado é esse que o Papai do Céu me colocou aqui. E que professor é esse que o Papai do Céu me concedeu estar aqui diante dele?
Porque eu sou eunuco. Eu sei das minhas limitações. Eu não nasci na zona sul de Belo Horizonte. Não entraria ali fácil. Mas o fato de eu ter esses pensamentos não significava também que eu estava pensando, e esses aí de fora que nunca entraram, não é isso não, eu estava pensando em mim em relação a Deus. Porque ele tem um relacionamento com os outros que supostamente ele não colocou lá. Por outro lado, é cada um fazer o que, né, como diz o livro de Eclesiastes, tudo que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. É ter o compromisso de ser humano. Conforme as tuas forças, em Cristo Jesus, significa outras coisas, conforme a iluminação da graça que você recebeu. Por exemplo, eu poderia pegar esse texto de Eclesiastes e usar para o nosso capitalismo. Não, eu tenho que fazer conforme minhas forças. Mas meu filho, você vai adquirir um câncer no cérebro de tanto pensar. Não, mas a vida é assim, a competência. Não, faz conforme as tuas forças em Cristo Jesus. Você admitir isso é você brigar feio com a família. Né? Você vai descobrindo, por exemplo, eu tenho familiares que saúdam muito a vocação de todo mundo, desde que os vocacionados não sejam os filhos deles. Como assim? Não, você tem que trabalhar. Mas você casou com esse menino que nunca deu dinheiro, nunca deu para nada. Então assim, o profeta é o filho do outro, o homem de Deus que eu quero receber a oração dele toda semana é alguém de fora. Agora, o da minha família que eu estou vendo que foi vocacionado, não, se é vocacionado por Deus não. Eu não aceito isso aqui na minha família, todo mundo nasceu para trabalhar. É engraçado você ver isso vazando da boca das pessoas. Sabe o que Jesus diz quando você escuta essas coisas e fica com desaforo no coração? Olha, todo mundo é eunuco. Todo mundo é castrado. Porque na hora que você admite com aptidão, o que é aptidão? Você estudou, compreendeu, comparou, entendeu, se aceitou em Cristo, admita. Pare de ser Jacó querendo ser mais do que Esaú. Era o drama de Jacó, né? Pare de ser Jacó querendo ser mais do que Esaú. Se for riqueza, quem vai te dar sou eu. Já sei que você é esforçado. Que a gente fala, mas eu sou tão esforçado, eu não dou para nada, o outro trambiqueiro tá pode ir. Para de se comparar. Admita a sua limitação. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando você admite a sua limitação, que você vai descobrir que ela é só uma porta para outra potencialidade que eu te dei. Enfim.